Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a pesquisa divulgada pelo IBOP, CNI, na semana passada, deputado presidente Domingos Sávio, a despeito da ênfase que se dá à aprovação do governo, ela merece ser olhada no seu detalhe. Nele, extrai-se o sentimento de que os brasileiros têm das ações e políticas públicas nas áreas essenciais. O sentimento do povo brasileiro em relação ao seu dia a dia e à sua relação com as políticas públicas. E, dos 9 setores avaliados, 8 deles são reprovados pela população, apesar de todo o empenho do governo federal em tentar criar uma realidade publicitária paralela. Vejamos, 77% das pessoas pesquisadas desaprovam as políticas e ações na área da saúde. E vejam que o ministro da Saúde, Dr. Alexandre Padilha, apesar de ter 77% das pessoas pesquisadas desaprovando as ações do Ministério da Saúde, talvez um dos piores ministros da Saúde que o Brasil já teve, ainda se arvora, ao lado do ex-presidente Lula, em se lançar candidato ao governo de São Paulo. 74% das pessoas pesquisadas, deputado Dr. Ubiali, desaprovam as ações na segurança pública. E vejam que há uma razão para isso. 83% de todo o dinheiro aplicado na segurança pública do nosso país, 87%, aliás, vem dos governos dos estados e dos municípios brasileiros. Apenas 13% dos recursos e dos dinheiros que são aplicados na segurança pública saem dos cofres do governo federal, que é omisso também na área de segurança pública, como é omisso nas fronteiras brasileiras, onde entram as armas, que assassinam as pessoas inocentes nas grandes cidades, onde entram as drogas, que degradam a juventude e a sociedade das nossas cidades e das nossas famílias, aos olhos vistos de um governo omisso que faz da propaganda o seu único instrumento de defesa em relação à sua inoperância. Muito bem, 73% também das pessoas estão insatisfeitas com a política tributária, porque o governo cada vez mais mete a mão no dinheiro do trabalhador e do contribuinte brasileiro. 68% das pessoas desaprovam as políticas de combate à inflação, porque o governo é leniente nas contas públicas, é perdulário, é gastador, incha a máquina, monta cabide de emprego para os seus apaniguados, para os seus apadrinhados, aumentam as despesas correntes, 49 bilhões de reais em despesas correntes no primeiro semestre, 49 bilhões de reais em dinheiro simplesmente para pagar funcionário público e para pagar o dia a dia da máquina administrativa. 49 bilhões de reais em máquina e custeio e apenas 333 milhões de reais em investimentos. É um disparate em relação ao esforço da população em fazer arrecadar para o governo e não ter os investimentos na ponta para atender às suas necessidades. Mais ainda, 71% condenam a subida dos juros. Óbvio, se o governo gasta mais do que arrecada, não controla as contas públicas, tem que aumentar os juros para tentar conter a inflação do jeito mais difícil. Ao invés de incentivar a oferta dos produtos, faz através de uma seleção de quem é que vai ganhar nesse jogo. Qual empresa vai ganhar, qual empresa vai perder. 65% desaprovam o que tem sido feito na educação, é óbvio, e 57% estão insatisfeitos com as ações de combate ao desemprego. E, por fim, 52% desaprovam as políticas públicas voltadas ao meio ambiente. E, além desta pesquisa, é necessário olhar outra, a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada também na última sexta-feira pelo IBGE. Entre os índices, há um extremamente preocupante e decepcionante.
Vejam, senhoras e senhores, prestem muita atenção. Pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pesquisa domiciliar, feita de casa em casa. Prestem atenção. Entre os anos de 2011 e de 2012, é a primeira vez que o índice ficou maior do que o ano anterior, desde que o levantamento começou a ser feito no Brasil inteiro em 2004. E qual é esse índice? Pergunto a todos vocês. Aumentou o analfabetismo no Brasil. Um índice que jamais teve uma curva declinante. O analfabetismo sempre foi combatido e a todos os anos ele foi sendo vencido. A cada ano, menos brasileiros analfabetos. E, infelizmente, no governo do PT, da presidente Dilma, nos anos de 2011 e 2012, o analfabetismo voltou a crescer no nosso país. Isso é um dado extremamente triste, deplorável do ponto de vista de uma nação que se pretende colocar-se como uma nação desenvolvida. Além dessa pesquisa, isso significa que de um ano para o outro, houve um aumento de 297 mil pessoas com 15 anos ou mais que não sabem nem ler nem escrever. São 13.163.000 brasileiros analfabetos. Ou seja, para um governo que se diz preocupado com a educação, permitir que a taxa de analfabetismo cresça é prova irrefutável do seu real descompromisso e a sua real despreocupação com o setor que faz a diferença na vida das pessoas e no desenvolvimento do país. O Ministério da Educação passou a ser uma pasta de transição. Fernando Haddad saiu para ser candidato a prefeito de São Paulo. E Aloysio Mercadante, que o sucedeu, mal entrou e começou a ser cotado para ocupar outra pasta. Todos devem se lembrar que o ministro Mercadante, acompanhando a presidente Dilma nas reuniões que foram feitas com os movimentos sociais, logo após as manifestações de rua no final de junho passado. E estavam discutindo melhorias para a educação? Não. Estavam tentando se esquivar das suas responsabilidades. A educação, como prioridade de governo, não passa pelas belas palavras, bem diferentes das ações. E esse descaso deve ter sim uma razão de ser. A educação tem um caráter transformador. É uma porta de cidadania, de exercício pleno da cidadania. Quanto mais acesso à educação a pessoa tiver, maiores oportunidades de melhorar de vida ela terá. Mais crítica ela vai ser, mais exigirá e menos suscetível à ação da propaganda ela será. No final do Império, na transição para a República, nós sabíamos que as classes dominantes negavam o direito à educação como forma de restringir a cidadania política. O acesso à educação era uma ameaça à velha estrutura de poder e de dominação. Depois de 11 anos quase de governo do PT, o país, com o aumento do analfabetismo registrado pelo IBGE, está se retrocedendo à época do Império, visto a transição com o início da República. Outra forma de controle exercido pelo PT se observa no aparelhamento da máquina administrativa. E essa sanha por cargos não poupa nada, nem estatais, nem agência de regulação. Até a Casa da Moeda, muitos devem se lembrar, foi loteada e entregue a um partido político. Fato que ficou evidenciado em fevereiro do ano passado, quando surgiram denúncias de irregularidades na Casa da Moeda. Dias atrás, senhoras e senhores, uma reportagem mostrava que, enquanto lucros e investimentos das estatais patinavam, houve um extraordinário aumento no número de funcionários em seus quadros. Em 2002, o contingente de funcionários das empresas federais era de 339 mil e passou para quase 500 mil, 500 mil de pessoas, um aumento em torno de 50%.
E esse inchaço também se repete na proliferação dos ministérios, que eram 26 no final do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e hoje são 39 ministérios. E tudo isso tem um custo elevado, bancado por quem? Patrocinado por quem? Pelo senhor, pela senhora, por todos os contribuintes que pagam impostos no nosso país. Mas isso tem pouca importância para o atual governo e para o PT. O que importa é aparelhar a máquina, se apoderar de todas as estruturas governamentais, de tudo que for possível, como parte de estratégia de se manter permanentemente no poder. Vejam que neste final de semana, o jornal Estado de São Paulo mostrou em reportagem, no domingo último, que 11 das 12 entidades que tiveram projetos aprovados pelo Ministério das Cidades no programa Minha Casa, Minha Vida, na capital de São Paulo, são dirigidas por filiados ao PT. Essas associações privilegiam quem participa de atos e manifestações de sem-teto ao distribuir moradias, ao invés de priorizar a renda na hora de escolher os beneficiários. Ou seja, o PT do governo da presidente Dilma tenta usar até os programas sociais para privilegiar os seus, como se eles tivessem mais direitos que outros apenas por serem filiados ou por contribuírem com as ações partidárias. Patrocina, assim, um jogo desleal, que prejudica todos aqueles que esperam pela oportunidade da casa própria de uma maneira justa, mas que não são classificados, ou melhor, que são sacrificados como cidadãos de segunda classe, simplesmente por não serem engajados com o partido ora no governo.